Bora, galera, para a gente fechar a transformação adiabática aqui agora, análise gráfica. Nós vamos fazer o gráfico PV, o diagrama PV para a transformação adiabática. E olha que legal isso. Imagina que você tem aqui o gráfico PV e eu representei em verde duas isotermas. Inclusive a transformação AB é uma transformação isotérmica. Você está vendo aqui, ó, transformação AB é uma isotérmica. Relembrando aqui, eu sei que nós vamos falar da adiabática, mas relembrando a isotérmica, não custa nada. Na transformação isotérmica, o produto PV é constante, né? Então, pressão é inversamente proporcional ao volume. Se você dobra o volume, a pressão cai pela metade. O que acontece com uma, acontece ao inverso com a outra, certo? Está aí no gráfico AB, né? Gráfico AB, se o volume dobra, a pressão cai pela metade e assim por diante. É uma hipérbole equilátera. Tá. Agora, se fosse uma transformação adiabática, na transformação adiabática o PV é constante? Não, PV não é constante. Mas PV gama é, né? PV gama é constante. Então, na adiabática, a pressão é inversamente proporcional ao volume elevado a gama. Você lembra que esse gama é o expoente de Poisson, é o CP sobre CV. Você sabe, inclusive, que o gama é maior do que 1, né? Porque CP é maior do que CV, já falamos disso tudo aqui. Para facilitar um pouco a nossa análise, suponha um gás cujo gama vale 2, tá? Estou inventando aqui, suponha que vale 2, para ficar mais fácil, beleza? O gama vale 2. Se o gama vale 2, bom, na adiabática desse gás, se você dobrar o volume, o que acontece com a pressão? A pressão ela diminui, só que ela diminui 4 vezes, né? Porque é com quadrado. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte. Para a transformação adiabática, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na isotérmica, só que com um fator gama, né? Que é maior do que 1, beleza? A redução de pressão ela acaba sendo maior do que na isotérmica. É por isso que o gráfico da adiabática parece com o gráfico da isotérmica. Também vai ser uma hipérbole, sim, mas ela não é mais uma hipérbole equilátera. O gráfico da adiabática é uma hipérbole mais acentuada. Por quê? Porque se a pressão caiu esse tanto na isotérmica, na adiabática, por conta do gama, ela tem que cair mais, beleza? Então o gráfico da adiabática acaba sendo uma hipérbole mais em pezona. Na verdade, o gráfico da adiabática liga duas isotermas, né? Liga duas isotermas, justamente porque na transformação adiabática tem mudança de temperatura, né? Vê se faz sentido para você? De A para C é uma expansão adiabática. O gás esfriou. Sim, você já sabia disso. Lá do desodorante, do sopro com biquinho, né? Quando um gás expande, ele esfria numa transformação adiabática. Então tá aí. Agora fique atento, tá? Cuidado para você não olhar para um gráfico e já ir afirmando que é uma transformação adiabática. Não. A questão ela tem que te dizer. A questão tem que dizer justamente porque as curvas parecem, né? A questão tem que dizer que se é uma transformação isotérmica, se é uma adiabática ou até mesmo uma isonada, né? Vai ver, não é nenhuma das duas, tal, é só um rabisco, né? Uma linha ali que ele resolveu colocar, tá? Então tá aí, esse é o gráfico da transformação adiabática. E mais uma vez, é uma transformação isonada. Repare, numa expansão adiabática, por exemplo, o gás ele expande, diminui a temperatura, ele aumenta o volume, diminui a temperatura e a pressão cai, né? Se fosse uma compressão adiabática, a seta seria ao contrário, né? Em uma compressão adiabática, o gás esquenta, diminui o volume, é uma compressão, e aumenta a pressão, né? Por isso que é usado na bomba de encher pneu. Você aumenta a pressão justamente para injetar o ar lá dentro do pneu, beleza? E como que eu faço para calcular o trabalho da transformação adiabática? Tem trabalho, claro, né? Como que eu faço para calcular o trabalho? Como eu faço para calcular a área embaixo dessa curva? Aqui nós temos uma saída boa, que é a seguinte. Você sabe da primeira lei da termodinâmica que na adiabática o ΔU é igual a menos W, certo? Já que não tem calor, então ΔU é igual a menos W. Então o trabalho é menos a variação da energia interna. Para qualquer transformação gasosa, lei de Joule, a variação da energia interna pode ser escrita como sendo NCV ΔT. A variação da energia interna, não é o calor não, hein? Então a variação da energia interna é NCV ΔT. Vamos melhorar isso um pouco? O trabalho pode ser escrito como menos NCV. O que é o ΔT? É a temperatura final menos a inicial. Só que utilizando a equação geral dos gases ideais, a temperatura final eu vou colocar P2V2 sobre NR, menos temperatura inicial P1V1 sobre NR, perdão, né? Então beleza, então troquei ali pela equação geral dos gases ideais. Podendo inclusive cortar esse N com esses N's aqui, ó, colocando em evidência, tá? Coloca o R em evidência, tira ele do parênteses, vai ficar assim, ó, menos, acompanha aqui comigo. Esse menos, vamos fazer o seguinte, ó, esse menos, vamos jogar ele lá para dentro, tá? Então ao invés de fazer P2V2 menos P1V1, como eu joguei o menos lá para dentro, vai ficar P1V1 menos P2V2, ok? Então esse menos está aqui na inversão desses caras, tá? O R eu tirei, então vai ficar CV sobre R. Mas CV sobre R é a mesma coisa de 1 sobre R sobre CV, certo? CV sobre R, tá? E o menos eu joguei lá dentro. Por que eu fiz isso? Porque da relação de Mayer, você sabe que o R é o CP menos o CV, né? Então isso daqui é CP menos CV. Aí vai ficar assim, ó, se isso daqui é CP menos CV, deixa eu trocar aqui para você, igual que você está acompanhando aí. Se isso daqui é o CP menos o CV,
vai ficar assim. Cp sobre Cv é o gama, certo? É a definição do gama do expoente Poisson. Menos Cv sobre Cv, que é 1. Vai ficar 1 sobre gama menos 1, que multiplica P1V1 menos P2V2. E é assim que a gente calcula o trabalho numa transformação adiabática. Está aí a formulinha do trabalho. Que você pode até escrever de um outro jeito, né? O que é a variação do... Na verdade, o que você tem aqui é menos a variação do PV, né? Porque a variação do PV seria P2V2 menos P1V1. Você tem o contrário, você tem menos a variação do PV. E o que é a variação do PV? Menos a variação do PV, né? É menos NR delta T, né? Porque se tem variação do PV, é porque teve variação do T, né? Então a variação do PV é NR delta T. Como aqui está trocado, então eu coloquei o menos. Beleza? Então, dois jeitos de você calcular o trabalho na diabática. Tá aí, ó. Ou utilizando essa expressão, ou fazendo menos NR delta T, gama menos 1. Faz sentido ter esse menos aqui, né? Porque quando o trabalho é positivo, o gás esfria, né? Beleza? O gás esfria, então o delta T é negativo. Aí fica menos com menos, o trabalho vale mais. Deu para sacar? Então tá aí. Então pronto. Então aprendemos a calcular o trabalho numa transformação diabática e entendemos a cara do gráfico. Por que parece uma isotérmica, apesar dela ser mais acentuada. Então tá aí a análise da diabática. Vamos agora para a reta final do nosso módulo aí, né? Com alguns casos mais especiais, talvez.